deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Se você puder, estiver com sua Bíblia, quero lhe convidar a conversar um pouquinho com a gente hoje, em especial, acho que está certo? Se você estiver com ela, eu quero te convidar para uma leitura de um texto. Vou pegar a minha Bíblia aqui, só um segundo. A gente está ajeitando a câmera aqui, para ficar num ângulo melhor para você ficar com a gente. Deu certo? Maravilha, pode abrir aí, meu querido, acho que já chegou certinho. Se vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Ótimo, maravilha, obrigado. Hoje nós estamos com o nosso logo aqui todo iluminado. Graças a Deus a gente está conseguindo. Você não tem ideia como está gostoso, como está bom a gente ficar nesse lugar. Né, Marcelo? Verdade ou não, né? Mateus, que está de volta com a gente aí, abrilhantando, sendo instrumento de Deus para a gente conversar. Querido, eu quero hoje foi muito difícil, como vocês já perceberam, o meu dia está sendo muito cheio de reflexão. Como vocês ouviram, logo pela manhã, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que perdeu um parente próximo mais dela do que da gente, porque era de infância da minha mãe, a gente conheceu, tinha o carinho, o relacionamento, mas um pouco mais distante, então a gente não estava tão próximos dela. Mas veio a falecer e semana passada um amigo do meu irmão, que trabalhava junto com o Zés, o meu irmão, também acabou falecendo. A gente também tem conversado com algumas pessoas e temos acompanhado algumas pessoas. Dona Flor, mãe do Alexandre, essa semana descansou, com um testemunho muito lindo. O Alexandre dizendo para a gente, inclusive ele fez uma poesia para ela, eu não tenho ela aqui, se você tiver, Marcelo, depois aí se me passa, abre ela para mim, eu quero ler. A Dona Flor, ela disse para o médico, a hora que o médico estava falando para ela que ia ter que entubá-la, ou seja, ela ia passar por uma situação um pouco mais delicada nos últimos momentos da vida dela, e ela disse para o médico, eu estou me segurando nas mãos de Jesus, estou segurando na mão de Jesus, Ele está comigo. Alguém que descansa no Senhor e sabe para onde vai. Que acredita quando Jesus disse em João, na casa do meu Pai há muitas moradas. Nessa expectativa, nesse tipo de procedimento, nessa mesma nuance, eu quero convidar você para ter um pouco de empatia hoje, quando a gente for conversar da palavra, porque semana passada a gente não fez um momento como esse, de canções e tal, fizemos mais assentados na minha sala, aqui mesmo na igreja, mas vocês sabem que a gente fez algo um pouco diferente, foi uma bênção, pelo menos eu fiquei muito feliz em expor aquele texto de Mateus capítulo 6 para todos os irmãos, e foi mais ou menos assim que a gente conversou semana passada, sobre a ansiedade, e algumas pessoas até se utilizaram dessas formas que nós falamos semana passada,
de averiguar, de ponderar, de olhar de fora, de ver o que está acontecendo para que então pudessem se desenvolver a respeito de tudo isso com ansiedade. Mas hoje eu quero apresentar para você no texto de Filipenses, no capítulo 4, uma proposta que o apóstolo Paulo leva à igreja de Filipe, uma proposta onde eles deveriam combater, lutar contra esse sentimento de preocupação, de que muitas vezes se torna ansiedade, e que muitas vezes toma o meu e o teu coração e acaba tirando o nosso conforto. Porque a própria palavra de Deus no Salmo vai dizer que a ansiedade ela é como um estrangulamento da alma. A ansiedade é como algo que rouba a nossa força. A ansiedade é algo que, inclusive, rouba a minha e a sua qualidade de vida. E a grande pergunta que a gente às vezes precisa fazer nessa hora, quando nós somos acometidos pela ansiedade, pela preocupação, quando de repente você vai levar alguém para o hospital, ou alguém liga para você e diz, eu estou com alguns sintomas, fiz os exames, deu positivo, você estava comigo, faz o exame também. Veja se você não está com sintomas. A gente está vivendo nessa bolha e todo mundo de alguma forma está encontrando alguém, ou recebendo isso, ou sendo contaminado, ou às vezes mesmo sem perceber e sem querer, acredito isso, partilhando com os outros. Por isso que talvez uma espécie de lockdown que foi colocado, não é a questão ser certo ou errado, mas ela fazendo a gente ficar um pouco em casa, preserva um pouco a gente que talvez não sabe se está contaminado, transmitir para outras pessoas. Mas essas coisas vão carcomendo a gente vai percebendo, olhando para as nossas informações, ou ouvindo as informações das redes sociais, dos jornais, e a gente vai percebendo que parece que a gente não tem esperança, não é? Parece que a gente olha para todas essas situações e começa a ficar claro que aquela luz que a gente achava que estava no fim do túnel, era o final do túnel, parece que é um trem vindo passar em cima da gente. Porque quando a gente parece que o negócio vai melhorar, quando nós estamos passando por essa pandemia já, mas vai passar um ano e a gente aprendeu, fez um lockdown no começo, mexemos com a ideia, a proposta de melhorar o sistema de saúde, de ajudar as pessoas a precaver, a ter uma postura de precaução a despeito desse vírus. Nada foi feito, pelo menos não aparentemente, ou não de certa forma positiva ou relevante. E aí nós enfrentamos uma nova mutação, vem de novo e a gente sofrendo de novo, e parece que de repente vai chegar final do ano, as festas vão acontecer, a gente vai de novo, e vai de novo ter uma outra mutação e a vacina não vai ser suficiente, e parece que essas coisas vão como um ciclo pegando, e parece que quanto mais ele vai vindo, mais potente ele está se tornando, e a gente mais refém de tudo isso, e a angústia cada vez mais forte no nosso coração. E como resultado dessa angústia no nosso coração, nós vamos ficando como que perdidos, atônitos, sem saber ao certo como reagir, ou como fazer, ou o que pensar, ou como orar até mesmo. E aí somos carcomidos por todos esses traumas que estão sendo gerados em nós. Assisti uma reportagem essa semana de uma pessoa falando sobre os problemas que daqui a alguns anos nós vamos ter que tratar, traumas que a pandemia trouxe, traumas que a pandemia amplificou, ações que a pandemia, a despeito de perder gente, inclusive velório, e não poder velar as pessoas, não desenvolver o luto com as pessoas que se partiram, a gente não vai conseguir, e essas coisas elas vão vir, a conta vai chegar nesse ano, ano que vem, não sei quando. E diante de tudo isso a gente começa a perceber e não encontrar uma luz, ou não encontrar uma saída, ou não encontrar uma esperança em tudo isso que a gente está vivendo. Não sei se talvez isso é parecido com a sua atualidade, mas é muito parecida com a minha. E eu tenho conversado com algumas pessoas e parece que as pessoas continuam assim, tristes, frustradas com o governo, os governos,
frustrada com a medicina, talvez que já poderia estar mais avançada ou não, frustrada com a vacina que chega, não chega, e vai, não vai, como é que está, não está. E aí fica preocupada, ansiosa, porque a vacina não chega, mas o Covid chega antes da vacina na nossa realidade. No teu emprego, antes de chegar a vacina, talvez chegou o Covid ceifando gente. Na sua família, antes de chegar a vacina, talvez chegou o Covid ceifando gente. Talvez na sua igreja, na nossa igreja, antes de chegar a vacina para muitos de nós, o Covid ceifou aqueles que nós amamos. E aí algumas pessoas, a despeito desse sentimento, de todas essas informações, ou dessas emoções descontroladas, que nós falamos semana passada, elas se utilizam de uma boa respiração, como é uma ordenança, respirar profundamente, respirar bem para você melhorar a sua ansiedade, amenizar ataque cardíaco, ajustar ali a pressão. Alguns dizem que o exercício físico é que vai te ajudar, e de fato vai, como a respiração também. Alguns dizem que você tomando alguns remédios mais naturais, né? Maracujá, maracujina, suco de maracujá todo dia, né, Mateus? Pode ajudar a gente. Mas eu quero te oferecer hoje uma proposta que a Bíblia nos traz. E vou usar essa mesma palavra que eu usei semana passada, um antídoto para a nossa ansiedade. Ela se encontra no livro de Filipenses, o capítulo é o 4, versículo 6 e versículo 7. O livro é Filipenses, o capítulo é o 4, versículo 6 e versículo de número 7. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez numa outra tradução, não andeis preocupados por coisa alguma. Em tudo, porém, ou numa outra tradução, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus através das vossas petições, pelas vossas orações, pela vossa súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e a paz e a irene de Deus, que excede a todo entendimento, algo que não é comum e não é o que eu e você já vivemos, é algo transcendental, é algo do céu que vem. Não é a paz que esse mundo dá, como já disse Jesus. A paz que esse mundo dá não é suficiente para essas horas, mas a paz que eu vos dou é essa. É essa que aqui no texto, ela tem como originalidade a palavra eirene, a paz que excede, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, quando a gente diz que o antídoto para a ansiedade e o antídoto para esse momento conturbado que nós estamos vivendo, não só para a ansiedade, mas para as preocupações, ou para essa crise que nós estamos estacionados nela, a proposta que o texto que o apóstolo Paulo traz, e eu quero compartilhar com você para você entender por que essa é uma das vacinas mais importantes para esse tempo, espirituais, de certa forma, e emocionais. Elas podem te ajudar demais, porque o apóstolo Paulo aqui, ele está envolvendo a igreja de Filipe, desde o capítulo 1, a partir de algumas problemáticas que a igreja vivia, perseguições que a igreja vivia, crise que a igreja vivia. E aí chega no capítulo de número 4, Paulo chama alguns, a Evódia e a Sintique, e ele começa a tratar com eles algumas coisas mais práticas.
E a partir dessas coisas práticas, ele começa a traduzir as suas práticas numa postura que vem de Deus para dizer: vocês têm algo que vem do céu, que pode ajudar a vocês a combater esse momento, essa crise que vocês estão enfrentando. E ele começa a trazer algumas expressões que eu e você precisamos ter, como por exemplo no versículo 4, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida, seja o seu estilo, a sua postura de sensatez, de sanidade conhecida diante de todos os homens. Ou seja, se torne alguém, se comporte como alguém que mesmo em meio à crise é alguém moderado, é alguém são, é alguém que tem sanidade emocional e espiritual, e que mesmo em meio à crise sabe em quem confia. E ele diz por que a gente pode ser moderado em meio à crise. Olha o que diz o final do versículo 5, porque perto está o Senhor. Ou seja, você não é aquele que não sabe onde Deus está. Você não é aquele que até no Salmo comentaram: onde está o vosso Deus? O meu Deus está no céu e também está aqui, porque o texto diz, perto está. Então, tem uma postura em meio à crise de moderação, de sensibilidade, mas também uma crise de sanidade com as tuas emoções e espiritualidade. E aí, a partir disso, quando ele diz sejam moderados, ele traz um mecanismo de vacina, que é a oração contra a ansiedade. Que é a oração como forma para eu e você assimilarmos, tomarmos como estrutura para a nossa vida diária, e fazer com que ela se torne para nós, como uma canção muito linda que eu gosto, quando diz, o alimento, o oxigênio. A oração é como o oxigênio da alma, assim como o ar é o oxigênio da minha vida, a oração é o oxigênio da minha alma. E a despeito de oração, eu quero rapidamente fazer uma pincelada para você tentar entender como é que você lida com oração. Eu conheço muitas pessoas que quando falam de oração, elas usam algumas formas de dizer, inclusive dizem assim, Caio: eu oro todo dia. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo: não, pastor, eu oro o tempo todo, estou em oração, oro o tempo todo. Até alguns de nós falam em suas orações, eu não sei onde nós aprendemos isso, mas faz parte de alguns clichês de oração, quando nós falamos: Senhor, entrando em tua presença, como se nós saíssemos da presença de Deus. Mas a gente faz isso para dar talvez uma alerta ou um start, dizendo que agora nós estamos orando. E hoje, por causa dessa expressão e desse Wi-Fi, dessa postura nossa de estar conectado com tudo, algumas pessoas, e eu achei muito interessante isso, dizem assim: pastor, eu oro o tempo todo estou orando. Aí eu disse para ela: querido, deixa eu te ajudar a consertar alguns conceitos. Você não está o tempo todo orando, você está o tempo todo conectado, mas orando não está. Deixa eu te ajudar, talvez, se você pensa da mesma forma. Se você entende que talvez você estar conectado com Deus o tempo todo, estou no carro, oro ao Senhor, que bom que o Senhor está aqui, aleluia, que bom, o café, o almoço, o alimento, essas orações mais fast food que nós fazemos, orações de WhatsApp, Mateus, que a gente faz aquele negócio rapidinho, aquela coisa assim, isso não deixa de ser uma oração, mas ela tem mais caráter de conexão com o céu do que com o momento de oração. Porque quando Jesus ensina o seu povo, Mateus capítulo 6, quando os discípulos perguntam para ele como é que a gente deve orar, antes de falar a modelo oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9, Jesus no versículo 6, ele antecipa dizendo: quando vocês forem orar, vocês entram no quarto de vocês, vocês vão para um lugar, sistematicamente vocês ajustam um tempo, e nesse tempo que vocês têm preservado, guardado, sistematicamente organizado, vocês vão lá, e ali vocês passam um tempo comigo em secreto, e o Pai que está em secreto, que tudo vê, há de conversar e ouvir, e enfim, se relacionar com a gente no quarto secreto. Tanto é, cremos tanto nessa palavra de Jesus, que aqui na nossa comunidade, bem aqui na minha frente, na porta de entrada, saindo da porta de entrada da igreja, você entra numa porta de entrada do quarto secreto,
que é para você ir, encontrar, conversar com Jesus. É bem nessa porta, saindo aqui, você entra na outra porta, ali está o quarto secreto para você ter o seu momento de oração. Por isso que um momento de conexão é conexão, um momento de oração é outra coisa. Jesus fazia muito isso. Os evangelhos dizem claro que quando Jesus estava com todos, aí de repente ele sumia um pouquinho, e diz o texto que ele se retirava para orar. Ele se retirava e às vezes gastava a noite inteira orando. Ele se retirava para um canto a fim de orar. Ele chamou os seus discípulos, os seus companheiros, inclusive alguns mais próximos dele, para chegar e subir para orar. Não é para conectar, é para orar. Não que o conectar com Deus não seja certo, é certo, não está errado. Mas a questão é que a oração real que eu estou falando, e que Paulo está falando aqui em Filipenses, não é uma conexão dizendo para Deus: Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu estou mal, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, me ajuda. Não é esse tipo de oração fast food. O que o texto está dizendo é aquela oração onde você para, onde você tem sistematicamente um tempo, onde você pega uma cadeira, ou onde você caminha sozinho, onde ninguém te perturba, onde nada nem ninguém tira o teu foco. É essa oração que Paulo está falando aos Filipenses. Tanto é essa oração, e você vai convir comigo quando você olhar o restante do versículo, que ele vai fazendo algumas subdivisões dentro da própria oração, para dizer que não é uma oração de conexão, mas é uma oração de relacionamento crescente e desenvolvido a partir desse tempo que a gente tem com Jesus. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto pessoas orar cada vez menos. Não sei se acontece com você, nós estamos fazendo uma campanha aqui já há mais de 20 dias, né, Marcelo? Passamos de 20, acho que hoje 22 dias, 21. Estamos fazendo uma campanha da liderança, 7 da manhã às 10 da noite, orando em favor da nossa nação e em favor do nossa nova casa, da nossa cidade. Estamos fazendo vários pedidos, colocando e tendo esse tempo sistemático com oração. E eu queria perguntar para você, qual é o seu tempo de oração? Talvez você tenha vivido preocupado demais. Talvez é porque você tem orado de menos. Talvez você tenha vivido ansioso demais. Talvez é porque o seu quarto secreto não existe. Talvez porque a sua cadeira para conversar com Deus não existe. Como Bill Harbor vai falar isso. Ou talvez você está preocupado demais porque você não está conseguindo nas suas orações fazer dela um momento secreto onde você se prostra diante do Pai para falar e para ouvi-lo. Talvez por isso você tenha tido tempo demais preocupando com tantas coisas como fazia Marta. Mas uma só é importante, disse Jesus a Maria. E Maria escolheu essa, que é estar nos pés de Jesus. Consegue ponderar e fazer uma autoavaliação sobre a sua correria do dia a dia? Quanto tempo você tem gastado em silêncio, reservado num quarto secreto, preservado em um ambiente, para conversar com Jesus, para se prostrar nos braços do Pai? Talvez não seja essa a ideia que você tinha de oração quando Paulo fala aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, contudo, porém, façam conhecido diante de Deus através das suas orações. Talvez a oração que você achava que era aqui a palavra oração, proseus, no grego, que é uma palavra comum. Talvez você entendia como conexão, mas não é conexão, é oração. É oração de verdade. É oração de gente grande. É oração de gente que passa mais tempo no quarto do que fora do quarto. Porque é ali no quarto que a gente gera intimidade. É ali no quarto que a gente chora. É ali no quarto ou num reservado, que seja quarto ou qualquer outro espaço que você tenha. É ali que o nosso coração se rasga, as nossas lágrimas descem pelos olhos.
E Deus, com teu Espírito Santo, nos conforta, consola e fala com a gente. É mais provável que as epifanias aconteçam lá dentro do que em qualquer outro espaço. Não que não aconteçam nos outros espaços, claro que vão acontecer. Mas como é que anda o seu tempo de oração? Por que Paulo fala para nós que a oração é importante e é um antídoto maravilhoso? Primeiro, para você guardar e entender, queridão. Quando eu olho para o texto, eu percebo que há do céu um desejo de ouvir a gente. Não só Paulo menciona isso, mas o próprio Tito vai falar sobre isso, o próprio Jesus vai dizer sobre isso, e a profeta Isaías vai falar sobre isso, que os ouvidos não estão fechados, bater e abrir-se-vos-á. Ele vai dizer que a gente não recebe porque pede mal, porque a gente não sabe orar como convém. Então várias formas a gente está dizendo claramente pela palavra que do céu há um desejo de ouvir a oração do povo que se faz neste lugar. Por isso que a própria casa, quando Jesus vai falar e incomodar aqueles que estavam vendendo, comprando, fazendo o que estavam fazendo na casa dele, ele diz: a minha casa é a casa de oração. E quando lá com Salomão, quando ele vai fazendo, Davi melhor, quando vai estruturar o templo, ele diz muito claramente que essa casa será chamada casa de oração, oração para todos os povos, ou seja, é um lugar essa casa, ele está dizendo claramente que do céu há um desejo de que o que fizer aqui, ou em outros lugares, Deus quer ouvir a oração. Deus tem um anseio pela tua palavra. Deus quer se relacionar com você a partir de um relacionamento chamado oração. Onde você fala, onde você ouve, onde Ele fala e você ouve, onde nós nos relacionamos, inclusive no silêncio, falando e ouvindo o sussurro do próprio Deus comigo e contigo, ou o Espírito Santo falando com a gente. E dessa feita, Deus aqui nos convida a nos esvaziarmos de nós mesmos, inclusive com todas as nossas preocupações, ansiedades, angústias, e colocar tudo isso diante dEle. É isso que diz o texto quando ele diz: fazei conhecido diante de Deus. A primeira verdade que esse texto traz para nós é que Deus nos convida a esvaziar-nos para a pessoa certa. Não é esvaziar para qualquer um, não é esvaziar para redes sociais, não é esvaziar para um amigo simplesmente, não é esvaziar para gritar, não é para esvaziar, não. Ele está dizendo: faça conhecido para Deus as vossas preocupações, ansiedades, lamentos, angústias, tudo que tiver no teu coração. E quando Jesus fala claramente, ele abre o coração e ele fala para nós fazermos isso. Ele diz que o Consolador viria, João fala isso. Ele vai dizer também que nós não ficaremos órfãos, João fala isso. E ele vai tratar tudo isso para dizer que a gente tem alguém com quem a gente pode conversar, e a melhor pessoa que eu e você devemos nos abrir. E aqui vem o apóstolo Paulo e nos ensina a oração para combater como antídoto toda essa preocupação, ansiedade, crise que você está vivendo. É aquela oração onde você vai fazer conhecido diante dos céus, de Deus, tudo aquilo que está no teu coração. E infelizmente tenho visto muita gente que está fazendo isso nas redes sociais. Faz isso no Instagram, faz isso no Facebook, faz isso em todos os lugares, mas não faz com Deus. Mas não para um tempo para conversar com Deus, mas não para um tempo para dialogar, para sentar, para ouvir, para ficar em silêncio, para falar: Senhor, Tu conheces todas as minhas falhas, Tu conheces todas as minhas mazelas e minhas preocupações. É isso que Paulo está querendo que eu e você façamos. E não somente ele diz isso, mas você vai perceber claramente que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer também isso: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado da gente. Você olhando para o texto, você vai perceber também, quando Jesus fala em Mateus 6, já mencionado aqui, vai para o seu quarto secreto e fala com o seu pai, ou seja, ele deseja te ouvir esvaziar. Tanto que em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus diz claramente: vinde a mim, ou seja, vem aqui, você está cansado e sobrecarregado, ou seja, compartilha comigo tudo isso que você está vivendo. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a gente com relação à oração. A oração é o espaço onde eu e você
nos ocupamos para conversar, para nos esvaziar, para abrir o coração efusivamente ao Pai. E eu pergunto para você, não tem bastante coisa para a gente falar com o Pai? Não tem tantas coisas chateando você? A mim tem. Quando eu vou para o meu quarto secreto, que eu tenho meu lugar lá na minha casa, meu espaço, minha cadeira, de conversar com o Pai, minhas fotos, os meus pedidos, os meus detalhes lá, eu fico conversando com o Pai, e fico esvaziando o meu coração. Até porque se eu não esvaziar ali, vou esvaziar em algum lugar, talvez com a minha esposa, talvez eu vou esvaziar com algum amigo, e esse esvaziar não vai ser algo que eu vou colocar para o lugar certo, vai ser simplesmente um derramar, vai ser tô bravo, vai ser uma ignorância da minha parte, e as pessoas ao meu redor que não tem nada a ver com isso, vão sofrer porque eu estou cheio, e andando até aqui, com um pavio curto, porque eu não tenho um lugar onde eu me esvazio. E aqui vem Paulo e nos oferece uma sugestão. Quer se esvaziar de tudo que está te enchendo, está preenchendo, está carcomendo, está pesado? Vinde a mim, Jesus já nos ensinava. E Paulo diz, faça isso em oração, descarregue, faça conhecido diante do céu, tudo aquilo que está ocupando o teu coração. Mas ele diz em alguns elementos, por isso que a oração aqui nesse texto é uma oração importante, sistemática, da qual você tem desejo de viver aquele momento. Porque ele vai falando, olha o que diz o versículo, pela oração, através de Deus, pelas suas petições, oração, súplica e com ações de graça. Quando Paulo vai falar sobre esses elementos de oração, ele está dizendo que é aquele primeiro desejo que eu e você temos de conversar com o Pai. Mas ele coloca um outro elemento, súplica, ou seja, é aquele momento, aquela palavra, aquela intensidade que você bota um pouco mais. Não é só aquele momento, se você no quarto secreto ficava 10 minutos, agora porque é súplica você vai ficar 15 minutos. Ou se você ficava ali 10 minutinhos só orando normal, agora você vai ficar mais intenso, vai fazer que nem eu às vezes fico no quarto secreto lá, mas sai de lá suado. Porque o tempo requer isso. Porque o Brasil precisa das nossas orações. Porque o mundo requer que eu e você supliquemos a Deus. Temos uma intensidade maior, como diz o texto, súplicas, é a mais, é uma existência, é algo de intensidade, é algo a mais que eu e você vamos colocar para dizer, Senhor, a coisa está feia, precisamos desesperadamente do Senhor, é chorar, é clamar, é fazer com que as nossas lágrimas possam regar a nossa fé, é fazer com que tudo que a gente tem intensamente está envolvido, é quando você perde alguém perto de você, é quando o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, alguém está no hospital, estão mandando mensagem para você dizendo, ele está entubado, é hora de você suplicar, é essa hora que ele está dizendo para nós que a oração tem que ter esses momentos. E a gente está usando a oração simplesmente para mandar recado para Deus, como se Ele não soubesse de nada, e mandando para Ele, mas não para ouvir, não para ter tempo, não para ter estágios de oração como oração, súplica, petição e ação de graça. Mas o apóstolo Paulo também finaliza esse texto, e aqui eu quero partir para o segundo momento, antes finalizando essa primeira parte. Ele continua dizendo assim, pelas súplicas, mas assim o fazendo, numa outra tradução, com ações de graça. Sabe o que é uma oração com ação de graça? É uma oração que sabe o que Deus já fez, olhando para trás, agradece porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Ebenezer, mas que por causa desta ação de graça, sabendo o que Deus já fez, ele consegue agradecer porque o que Deus vai ainda fazer é o melhor para a vida dele. Então o sentimento que ocupa o coração desse indivíduo que está orando, que Paulo está orientando como antídoto para esse tempo, é aquela oração que sabe que se Deus fizer, Ele é Deus, sabe que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, e Ele é maravilhoso, Ele vai continuar amando e fazendo o que tem que ser feito, porque eu acredito que o que Deus está fazendo é bom,
Por isso que eu tenho ações de graça. Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, mas eu vou continuar, Pai. E eu nesse continuar, nessa caminhada para frente, eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que mesmo tirando pessoas que eu amo, essa pessoa está contigo e era o melhor que o Senhor tem para elas. Pai, eu não entendo tudo isso, porque a fé que me projeta a ver isso, mas eu creio e com ações de graça eu finalizo meus momentos de oração contigo dizendo: Pai, tudo está nas tuas mãos. É uma expectativa de Jesus. Jesus fazia isso, não só na oração de modelo, mas na última oração de Jesus, quando ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ações de graça. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor faz essas coisas, obrigado porque eu sei do que tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mesmo que seja contra aquilo que eu quero ou que eu desejo. Está entendendo, irmão? Dá para mudar a nossa forma de orar a partir de hoje? Que tal você orar mais para viver menos preocupado? Que tal você orar mais para ter menos essas ações, ou essas preocupações, esses dilemas que a vida está impondo sobre mim e sobre você? Que tal a gente orar mais? E entender que a nossa oração precisa ter elementos de qualidade, elementos de quantidade, elementos de maturidade, e não simplesmente uma conexão com o Pai. Deus não quer isso só comigo e contigo, Ele quer mais, porque quanto mais perto dEle, mais você vai sentir a revelação do próprio Pai, junto comigo e contigo, e compreensão da palavra de Deus. Mas o grande problema é que a gente está tão preocupado com tantas coisas, como Jesus disse a Marta: Marta, 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 porque andas correndo para lá e para cá, você está preocupado com tantas coisas, e uma só é importante, e Maria a escolheu. Talvez hoje Jesus está dizendo para você: querido, por que você está tão preocupado? Ele não está desqualificando a sua preocupação. Ele não está dizendo que você não tem motivo para ficar preocupado, ansioso, desesperado. Não está dizendo nada disso. Ele está só dizendo para você que você está buscando o lugar errado para se manifestar a despeito disso. Quando você deveria parar um pouco as redes sociais e ir descarregar as suas ações e pensamentos e preocupações num quarto secreto com Jesus. Quando você deveria parar um pouquinho de ficar falando mal de político, de governador, de presidente, de quem quer que seja, e começar a orar e se prostrar por eles e falar: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, das autoridades que estão sobre nós. Talvez quando você começar a fazer o que a palavra de Deus está pedindo para a gente fazer, quanto à oração, tomar esse antídoto de verdade aqui, ó, vai mudar aqui, vai mudar aqui. Até lá, esse exercício que Paulo ensina os filipenses a fazer, não é um exercício fácil. Ter um tempo sistematicamente guardado, reservado para oração, não é algo fácil. Mas deixa eu partir para o encerramento, e semana que vem a gente vai continuar nesse mesmo texto, finalizando o versículo 7. Para a gente entender o que acontece com a gente depois que a gente ora. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, começa a viver com a gente. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas o grande problema, e aqui eu quero tentar mostrar claramente para você que às vezes a gente até tem um equívoco quando a gente fala assim para Deus: Senhor, nas nossas orações, me dê vontade de orar. Várias pessoas me disseram algumas vezes, e eu ouço isso comumente: pastor, eu estou orando agora para Deus me dar vontade de orar. Eu estou orando para Deus me dar vontade de ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para ti, querido. Essas ações que a gente tem que ter de oração, de busca do quarto secreto, nós não a fazemos porque a gente tem vontade. A gente faz porque a gente tem consciência de que a oração é o alimento. De que não existe outro jeito de sobreviver. A oração é o ar para a minha espiritualidade.
A gente não ora porque a gente de repente acordou cheio de desejo, hoje eu quero orar. E no outro dia eu não quero, não, eu vou orar do mesmo jeito, porque oração tem a ver com disciplina, com consciência, com disciplina, com foco. Que só vão viver esses 3 elementos quem tem maturidade. Por isso que Paulo finaliza, e aqui eu quero encerrar, deixando para você pensar, ouvir, pensar e agir, como nós falamos sempre no final da palavra. Paulo diz no versículo de número 5 de Filipenses 4, seja um comportamento de vocês moderado. A palavra moderado tem a ver com sensato, com maduro. Ele está querendo dizer que as pessoas lá fora aguardam de nós uma postura diferente em meio à crise. Porque você tem um Deus. Como diz uma canção que nós cantamos sempre, que não vai deixar essa luta te matar. E nem o desespero te tomar. Você tem um Deus, você não está sozinho. Como nós falamos semana passada, Mateus 6, versículo 31. Os gentios que não conhecem a Deus é que fazem esse tipo de coisa, que tem esse tipo de comportamento. Mas vocês não, vocês têm um Deus. Por isso que eu desafio você, querido. Tome mais atenção para o seu tempo de oração. Para você se esvaziar das tormentas do dia. Quer seja de manhã ou à noite, mas sistematicamente, abra um tempo na sua agenda com prioridade, marca no celular, manda despertar, coloca alguma coisa, escreve na parede, coloca no banheiro, qualquer lugar que você puder ver, coloque para te ajudar, mas faça. Comece hoje, faça algo para você começar a mudar a sua forma de orar. Segundo desafio que eu quero deixar para você. Ouvir, pensar e agir. Faça uma avaliação. Faça uma autoavaliação. Olhe para o retrovisor da sua vida e perceba se talvez você está vivendo tão desesperado. Veja se a oração tem acompanhado o mesmo ritmo do que era antes. Oração demais. Preocupação de menos. Oração de menos. Preocupação de mais. Pondere, faça uma avaliação. Terceiro e último, ouvir, refletir e agir. Você não está com saudade do Pai? O Pai está com saudade de você. Faz tempo talvez que você não fala com o Pai. Talvez faz tempo que você não abre o coração mais do que 2, 3 minutos com o Pai e Ele está com saudade de você. Para você entender isso, eu quero deixar uma imagem para você. Venha comigo nessa imagem da parábola do filho pródigo. O texto diz bem claro que quando aquele filho lá, junto aos porcos, caiu em si, ele orou no seu coração dizendo: Pai, vou falar para o meu pai assim, peguei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. E aí de repente ele vai, levanta-se e vai em direção à casa do pai, mas quando ele chega lá, perto da casa do pai, achando que o pai nem se lembrava mais dele, achando que o pai ia tratá-lo mal, achando que o pai estava como que mesmo tratamento que ele fez com o pai, que não queria mais ser filho, que o pai não queria mais tê-lo como filho, e todos esses sentimentos ele vindo em direção ao pai, quando ele observa, o texto diz bem claro, que o pai estava olhando, aguardando, como uma mensagem dizendo: eu estou aqui, esperando você. É esse Pai que está te aguardando no quarto secreto, na oração sincera, na oração bíblica, para falar com você, para ouvir você, para em silêncio se relacionar com você. Que tal você começar hoje? Que tal a gente começar hoje? Tem uma canção e aqui eu vou encerrar. Ela
vai dizer para nós, numa expressão muito clara, estou me organizando aqui, ela vai dizer para nós assim: mesmo na tribulação, confusão, mesmo em dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá para mim uma porta aberta, uma resposta certa, um livramento especial. Tem a letra aí, David? Tem? Coloca para mim, enquanto eu vou falando para eles. Mesmo na tribulação, consegue pôr? Confusão. Dias difíceis de choro e solidão. Sempre haverá para mim e para você uma porta aberta, uma resposta certa, um livramento especial. Talvez não é o que você quer, mas é o que Deus tem para nós. A esperança que colocas em nossos corações vem assinada por sua grandeza. Haverá um consolo, um renovo, uma transformação. Da fraqueza brotará a força de um vulcão. Tudo isso você vai viver quando você viver em oração. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho teu. Sentir o teu espírito é só o que eu preciso. Pois o mais, tudo mais, Deus vai fazer. Ter Jesus como Senhor é um privilégio. O maior milagre que alguém pode viver. Ele sempre proverá, nunca faltará. Restituirá aquilo que é meu e seu. Mas para isso, para você e eu entendemos a esperança que colocas em nossos corações. Ela precisa ser clara, como o relacionamento de um filho com o pai.